Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Igor Albert, sou professor de Informática, Matemática e Raciocínio Lógico. E se você tentou a prova da PMMG 2023, soldado, e tá pensando aí em entrar com recursos na prova de Raciocínio Lógico Matemático, fica comigo até o final, beleza? Esse é um vídeo importante para você, porque a gente vai discutir 3 questões em que eu acredito que caibam recursos ali perfeitamente, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, isso me ajuda demais e não te custa nada. Só um segundo do seu tempo e pronto. Além disso, deixa nos comentários o que você acha desse vídeo, se você vai entrar com recurso, se não, se você viu outras questões que cabem recurso na prova de raciocínio lógico, então aproveita esse espaço, vai ser muito bom conversar. Deixa o like no vídeo, isso também é muito importante pra gente, beleza? Galera, então são 3 questões de raciocínio lógico que eu parei para ver um pouco melhor. Vi vídeos de outros professores também, claro. Inclusive, um professor muito bom, que eu vou deixar a referência dele aqui. Ele aponta 2 dessas questões e traz pontos muito importantes e relevantes e que realmente merecem ser avaliados, tá? Então, vamos lá para essas 3 questões sem enrolação. Lembrando que o edital ele fala o seguinte: caberá recurso devidamente fundamentado de qualquer resultado de prova, teste, exame ou de ato específico, devendo o candidato protocolar requerimento conforme o modelo constante dos anexos J ao P. Então, na verdade, cada parte dos recursos, né, tem modelos lá no próprio edital. Então, é só baixar e utilizar esse modelo para você escrever seu recurso, tá? No prazo de 2 dias úteis, conforme previsão do artigo tananã. A contagem do prazo estabelecido no subitem inicia-se no primeiro dia útil posterior à publicação do ato específico. Então, o gabarito preliminar foi publicado ontem, dia 8, né? Então, você tem 2 dias, hoje, dia 9, e amanhã, dia 10 do 5 de 2023, para entrar com seu recurso, tá? Lembrando também, pessoal, eu trabalho com escrita de recursos. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição do meu WhatsApp para a gente conversar e negociar, tá bom? Mas se você também for escrever por conta própria ou procurar outro professor, esses direcionamentos que eu vou dar aqui para você agora são importantes. Então, a primeira questão é a questão 46. Essa questão aqui é inspirada no conteúdo do professor Wagner Braga, que tem canal aqui no YouTube também, e ele fez um vídeo muito bom falando dessa questão e da questão 48, tá? E aí eu me inspirei nele para trazer esse vídeo aqui para vocês. Sabendo-se que as distâncias BC e BD são respectivamente 3 e 4 metros, então aqui é 3 metros, aqui é 4 metros, né? Aqui é 4 metros. Ah, e que AD é o raio da semicircunferência de centro em A. Então aqui são 2 metros, como mostra a figura abaixo. Determine o valor da área mais escura e assinale a alternativa correta. Considere P igual a 3. Galera, qual é o problema dessa questão? Na matemática, os desenhos eles são muito mais para nos ajudar a nos nortear na resolução dos problemas do que para trazer verdades absolutas, a não ser que esse desenho esteja muito bem especificado. Então, o grande problema dessa questão é porque essa figura aqui de baixo, a gente não sabe que figura é essa. A gente não sabe se essa figura é um retângulo, que é a noção mais intuitiva que eu inclusive utilizei essa noção para resolver lá no domingo mesmo essa questão, mas aqui não há elementos que nos tragam que essa parte de baixo seja um retângulo. Na verdade, ele nem mencionou que o segmento BD é igual, tem a mesma medida, né? Tem a mesma medida desse segmento aqui. E nem que esse segmento aqui tenha a mesma medida desse segmento aqui. Então, além disso, eu não sei quais são esses ângulos. A gente pressupõe que sejam ângulos retos, mas pode não ser. Lembre-se, na matemática o desenho é só uma ilustração. Uai, Igor, mas você não está vendo que isso aí é um retângulo? Não tem elementos que sustentem isso, nem no enunciado, nem no desenho. Eu não sei quais são esses ângulos. Portanto, se eu não sei quais são esses ângulos, eu posso supor que eles sejam quaisquer ângulos, tá? Não necessariamente 90 graus. Se eu considerar que esses ângulos são 90 graus, que essa figura de baixo é um retângulo, a gente vai achar a resposta, 9 metros.
quadrados, tá? Por quê? Porque aqui, ó, a gente teria um retângulo de base 4, altura 3, então a metade dele seria 4 vezes 3 dividido por 2, a metade da área, né? Que seria 6 metros quadrados, essa parte aqui. E aqui seria 1/4 de uma circunferência de raio 2. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. 1/4 dela é dividido por 4. Então, π é 3, r é 2 ao quadrado, 4, dividido por 4. Isso aqui daria 3 metros quadrados. Beleza. Se eu somar as duas, daria 9. Ok. Então, como não há elementos que nos tragam que essa parte de baixo é um retângulo, eu posso considerar que seja qualquer ângulo ali embaixo e, portanto, pode não ser um retângulo. Eu vou considerar que o ângulo em B aqui, ele seja 150 graus. Esse número ele foi escolhido a dedo. Por quê? Porque se eu escolho esse ângulo, a resposta vai dar outro gabarito que tem aqui nas opções, que é o 6. Vamos resolver para vocês entenderem. Então, vamos supor que essa parte de baixo, eu vou desenhar só a parte de baixo, tá? Essa parte de cima a gente já sabe que é 3 metros quadrados, então isso aqui não vai mudar. Agora, se essa parte aqui de baixo for 3 metros quadrados também, a soma daria 6, né? Vamos fazer isso dar 3. Então, eu teria algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Eu teria o ângulo aqui em B. Aqui é o D. Aqui é 4 metros, né? E aqui eu teria 150 graus. Opa, e como que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Só que a altura aqui não vai ser esse lado que é 3 metros. Não vai ser esse lado. Vai ser... A altura tem que ser sempre perpendicular. Então, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, a altura é isso aqui. Eu vou chamar de A, tá? A altura é isso aqui. Porque tem que formar um ângulo de 90 graus com a base. A base é 4 metros, tá? Ok. Se aqui é 150 graus, aqui são 30 graus. E aí, o que que eu sei? No triângulo retângulo, o seno daquele ângulo vai ser o cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o 3 metros. E quem que é o seno de 30? Meio é igual a sobre 3. Multiplica cruzado, fica 3 igual a 2A. Então, A igual a 3 sobre 2. Então, pronto, essa aqui é a altura desse triângulo que eu estou procurando a área, tá? Agora, a área desse triângulo vai ser base, que é o 4 vezes a altura, que é perpendicular à base, tá vendo que forma um ângulo de 90 graus, dividido por 2. Isso aqui daria, corta, corta, fica 2 aqui, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3 metros quadrados. Então, se eu considero que esse ângulo aqui é 150 graus, esse triângulo aqui tem 3 metros quadrados e, portanto, a soma desse com esse daria 6 metros quadrados. Tá bom? Igor, mas você exagerou, porque não tem como isso aí ser 150 graus. Mais uma vez, os desenhos aqui na matemática, eles não são verdades absolutas. Sobretudo se eles não têm indicações suficientes que sustentem argumentações. Nada me impede de ter um ângulo de 150 graus ali, do ponto de vista formal, né? Então, esse aqui cabe recurso sim. E tá aí a ideia para vocês, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão já é uma observação minha mesmo, que é a questão 47. Eu já explico para vocês. A fábrica de munições da PM, em sua capacidade máxima, produz 3.000 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia e, para isso, contratou mais 2 funcionários. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir essa nova demanda diária de munições? Opa, essa pergunta. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar por dia? No total? Individualmente? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que
essa pergunta ficou extremamente aberta. Eu não sei se ele está me perguntando se é quantas horas que cada um desses 7 funcionários vai trabalhar por dia, se é quanto cada um desses 7 funcionários vai trabalhar no total, se é quanto que os 7 funcionários vão trabalhar ao todo, nos todos os dias, ou se o todo de quantas horas os funcionários vão trabalhar por dia, né? Porque é diferente eu calcular as horas que cada funcionário vai trabalhar do que 7 funcionários vão trabalhar em um dia. Porque, por exemplo, se 7 funcionários trabalham 8 horas por dia, a gente tem 7 vezes 8, 56 horas de trabalho por dia, tá? Então, essa pergunta, ela não está clara. Ela não está clara, está muito aberta, e isso daria margem para a gente interpretar essa questão de várias formas e ter várias respostas diferentes. Não há elementos aqui que nos indiquem que essa pergunta é uma pergunta de quanto que cada funcionário vai trabalhar por dia, embora essa seja a resposta esperada pela banca. Beleza? Mas mais uma vez está aberta. Eu vou mostrar para vocês a resolução que eu inclusive já mostrei no vídeo anterior, né? Mas vou mostrar aqui se a gente interpreta de formas diferentes, dá para responder de formas diferentes também. Então, aqui, primeiro, isso aqui é uma questão de regra de 3 composta, né? Então, eu tenho que analisar as proporcionalidades. Então, primeiro, eu vou fixar munições para analisar os funcionários. Se o número de funcionários cresce, para eu produzir o mesmo número de munições, eu posso diminuir as horas por dia de trabalho individuais, tá? Individuais. Então, essas duas grandezas, a grandeza funcionários é inversamente proporcional à grandeza de nosso interesse, que é a grandeza de horas por dia individual, tá? Individual. Então, a grandeza é inversamente proporcional. Agora, se eu fixo o número de funcionários e olho para as munições, se eu aumento o número de munições que 5 funcionários vão ter que produzir, eles vão ter que trabalhar mais. Então, o aumento das munições implica em um aumento do trabalho diário de cada funcionário. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se eu aplico a regrinha, né? 8 dividido por x, que é a quantidade de horas de trabalho individuais por dia, é igual. Funcionários é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu inverto essa fração aqui. Fica 7 quintos multiplicado por. Munições é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou manter essa fração. 3.000 sobre 5.250. Corto, corto. 5 por 300 vai ficar 60 aqui. Então, vai ficar 8 dividido por x é igual a 7 vezes 60 dividido por 525. Vou dividir aqui por 5, simplificar por 5 para ficar mais fácil. 60 por 5 dá 12. Então, 8 sobre x é igual a 7 vezes 12. E 525 por 5 dá 105. Tá? Ainda dá para dividir, vou simplificar por 3 para ficar mais fácil nossa conta. É igual a 7 vezes. Dividido por 3 dá 4. 105 dividido por 3 dá 3, sobra 15. 5, 0, dá 35. Então, fica 4 sobre 35. Agora, dá para cortar aqui com aqui, dividido por 7 mesmo. 7 vezes 5, 35, né? Então, vai ficar 8 sobre x é igual a 4 quintos. Multiplicando cruzado, 5 vezes 8, 40 é igual a 4x. Então, x igual a 4. Desculpa, x igual a 10. 10. O que é esse 10? 10 horas por dia de trabalho individual. Individual. Então, se cada pessoa vai trabalhar 10 horas por dia, vou voltar aqui na questão. 7 funcionários por dia, né? Todos por dia, vai dar 70 horas de trabalho por dia. Né? No total, não tem muito como a gente saber, porque não tem o número de dias que eles vão trabalhar, embora dê para calcular isso também.
Individualmente, vai ser 10 horas por dia. Então, veja que dependendo da minha interpretação, eu posso ter diferentes respostas e isso aí justificaria uma argumentação, um recurso também, beleza? Então, essa é a segunda questão que cabe recurso. E a última questão que cabe recurso é a questão 48. Também é baseado nos comentários do professor Wagner Braga. Essa questão aqui é uma questão muito sutil, o problema dela. Porque o que que acontece? Vamos ler aqui. Uma esfera de raio 3 metros é colocada dentro de um cilindro de mesmo raio e altura 5 metros. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Qual é o volume de óleo que caberá no cilindro? Galera, vamos pensar nessa esfera que foi proposta. Ah, eu não sou muito bom de desenhar esferas, mas essa aqui é a ideia, tá? Essa aqui é a ideia da nossa esfera. Tá. O que que foi dito? Que o raio dessa esfera é 3. Então, daqui para cá tem 3 metros. Opa, então qual que é a altura dessa esfera? 3 metros. Desculpa, 6 metros. Então, quer dizer que a esfera é maior do que o cilindro? É. Então, o que que vai acontecer? A esfera ela não vai ficar toda dentro do cilindro. Tem uma parte da esfera que vai ficar fora do cilindro. Então, essa parte da esfera que a gente tem que colocar fora do cilindro, ela não vai ser contabilizada na nossa questão, tá? Então, a primeira coisa é calcular quanto que vai ficar de fora do cilindro. Depois que a gente vai conseguir calcular quanto de óleo coube ali no cilindro depois de a esfera ser inserida. Mas só antes disso também tem outro ponto que é o seguinte: não temos unidades de medida aqui de volume, que é metro cúbico neste caso. Então, mais um problema, né? É 28,26 o quê? Metros? Metros quadrados? Metros cúbicos? Centímetros cúbicos? Decímetros cúbicos? Não sei, não tá descrito. Não tem bola de cristal lá na prova, né? Então, tem dois problemas. Tem esse primeiro problema, que é a esfera não vai ficar toda dentro. Inclusive, eu tinha resolvido lá no domingo, considerando que a esfera ficaria toda dentro do cilindro, mas isso não é verdade. Então, vamos pensar nesse problema da forma como ele precisa ser pensado. Veja só, eu tenho essa esfera que tem altura 6 metros. 6 metros. E o cilindro ele tem altura 5 metros, então tem um pedaço fora, né? E o que mais que a gente tem? A gente tem uma parte aqui da esfera que está fora. Beleza. E essa parte que está fora, qual é a altura dela? Vou desenhar de preto porque fica uma cor melhor de ver. 6 metros. Se a altura do cilindro é 5 metros e a altura da esfera é 6, então quer dizer que essa parte que está aqui fora tem 1 metro de altura, tá? Se ela tem 1 metro de altura, dela para o raio da esfera, ainda tem 2 metros, né, de altura. Então, o que que a gente tem? Vou desenhar aqui. A altura aqui é 1 metro, né, que está para fora. E aqui até o centro a gente tem 2 metros. Além disso, a gente sabe que o raio é 3 metros. Desculpa. Esse raio aqui a gente não tem uma informação muito clara. Então, esse raio da parte que está para fora, né? Esse raio aqui, ó. Esse raio aqui, a gente não tem muito claro qual que é o valor dele, tá bom? Como a gente sabe que aqui é o centro da circunferência, né? E os raios dela são 3 metros, aqui a gente sabe que são 3 metros. Então, vamos encontrar qual que é o raio da calota, tá? A calota é essa parte aqui, que tá para fora. Então, aqui a gente tem um ângulo reto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 9 é igual a 4 mais x ao quadrado. Então, 5 é igual a x ao quadrado. Portanto, raiz de 5 é igual a x. Então, esse aqui é o raio da nossa calota. O raio que está aqui para fora. Esse pedacinho aqui é raiz. Raiz de 5.
metros, tá bom? Então, vamos aplicar as fórmulas aqui agora. O volume da esfera é igual a 4/3 de π. E aqui é o raio da própria esfera, que é 3 ao cubo. Então, vai ficar... Aqui eu vou cortar um 3 com um 3 aqui, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 4π vezes 9, 36π. Beleza. Qual que é o volume do cilindro? Cilindro é igual a π vezes r ao quadrado. O raio do cilindro também é 3, então 3 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 5. Então, o volume do cilindro é igual a 9 vezes 5, 45π. Só que, veja, da esfera, eu tenho que considerar só a parte que está dentro do cilindro, né? A ideia é a seguinte: eu vou pegar o volume do cilindro, tirar o volume da esfera, só que apenas a parte que está dentro do cilindro. Então, do volume total da esfera, eu tenho que desconsiderar a parte lá de cima, que está para fora, né? A parte da calota, que nem é uma fórmula muito comentada, diga-se de passagem. É uma fórmula muito específica que a gente raramente fala dela. Então, o volume da calota, é igual. Eu vou fazer o volume da calota no próximo slide. O volume da calota é igual π, deixa eu copiar a fórmula, π vezes a altura da calota sobre 6, 3r ao quadrado mais h. 3r ao quadrado mais h. E esse raio e esse h aqui são todos da calota, tá? Então, π vezes a altura da calota, a gente viu que é 1, que é essa parte aqui, ó. A parte que está para fora do cilindro é 1 metro, que é a altura. Então, vezes 1 dividido por 6. O raio da calota é o que a gente calculou, que é raiz de 5. Então, 3 vezes raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Mais h, que a gente viu que é 1. Então, o volume da calota é igual a π sobre 6 dividido por 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, vai ficar 16π sobre 6 dividido por 2. Vai ficar 8π sobre 3. Beleza. Metros cúbicos, tá? A gente vai especificar a unidade daqui a pouquinho. Mas então, o que que eu tenho? Eu tenho que pegar o volume do cilindro e subtrair de o volume da esfera menos o volume da calota. Então, o volume, o volume do cilindro... Vou mudar de cor. O volume do cilindro é 45π. 45π menos... O volume da esfera é 36π. Menos o volume da calota é 8π sobre 3. Então, vamos resolver primeiro dentro do parênteses. Menos. Aqui, mínimo múltiplo comum 3. 3 vezes 36 dá 90 mais 18, 108π. Menos 8π. Então, vai ficar 45π menos 100π sobre 3. Tiro o mínimo múltiplo comum de novo. 3 vezes 45 dá 120 mais 15, 135π. Ops, π. Menos 100π. Então, isso aqui dá 35π sobre 3. 35π sobre 3, eu adiantei a conta aqui na calculadora. 35π sobre 3 dá, considerando 3,14, né? Aproximadamente 36,63 metros cúbicos. Não tem essa alternativa aqui. Então, essa questão aqui, ela não tem jeito, não tem alternativa para a gente marcar. E aí tem outros problemas, né, que não tem unidade de medida e por aí vai. Então, o grande erro que a gente poderia ter cometido, que eu cometi também, inclusive, na minha resolução de domingo, foi considerar que a esfera estava toda dentro do cilindro, e isso não é verdade. Tem uma parte da esfera que está por fora, e a gente tem que desconsiderar essa parte que está por fora para considerar o volume que sobra ali dentro do cilindro, tá? Para ser ocupado com óleo.
Então, eram essas as 3 questões que cabiam recurso na minha visão, na prova de raciocínio lógico matemático. Eu espero que tenha sido útil para você esse conteúdo. Lembre-se, eu faço e escrevo recursos também. Meu contato está aqui na descrição desse vídeo. Deixa o like se você gostou, deixa um comentário, fala aí se você viu alguma outra questão, a gente pode discutir também. Inscreva-se no canal, isso é muito importante, e me siga lá no Instagram também. Muito obrigado e eu te vejo em breve. Falou!